Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Meus amados, estamos aqui em mais um podcast Alexandro Moura e hoje dando continuidade a esse tema, tão especial que é do socorro, o socorro de Deus para a nossa vida hoje. Porque aquele que precisa de um socorro divino não está tendo condições de esperar. Aquele que necessita de um socorro divino precisa que esse seja urgente, não é verdade? Mas antes de nós falarmos acerca desse assunto, eu gostaria que você que não é inscrito no nosso canal se inscreva. Pouco a pouco nós estamos aumentando o número de inscritos. Eu gostaria que você se inscrevesse. Você que ainda não é inscrito, faça isso hoje. Não deixe para amanhã. Dê uma pausa na mensagem, se inscreva. Depois você dá continuidade à mensagem e à oração no final dela. Prepare o copo com água, isso é muito importante. Daqui a pouco vamos orar. Se você puder deixar o seu like e compartilhar com mais pessoas essa mensagem de hoje, faça isso. E nos comentários deixe o seu nome e de onde você está ouvindo essa mensagem de hoje. Tá certo então? Meus amados, a palavra do nosso Deus, ela fala em 1 Samuel capítulo 7, que os homens de Kiriat Jearim levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab e ali consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Eu já falei em outras mensagens que essa arca, a qual a Bíblia fala, a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus para o povo de Israel. Mas é claro que a presença de Deus, ela depende muito para aqueles que a reverenciam. Porque, por exemplo, se você não considera as coisas sagradas como sagradas, se você, ao invés de prestar uma reverência às coisas santas e sagradas, você trata de forma irreverente, desrespeitosa, você não irá obter o favor delas. No caso, eu conheço muitas pessoas que nos dias atuais tratam a igreja, por exemplo, a casa de Deus, com muito desrespeito, com muita irreverência. Tratam a igreja como um lugar qualquer, um lugar sem o menor valor espiritual. Assim também o fazem com a Bíblia Sagrada. Assim também o fazem com o nome de Deus. Então essa falta de reverência, essa falta de santificação, de respeito mesmo, faz com que as coisas sagradas se tornem nulas para muitas pessoas. É claro que o povo de Israel não via dessa forma. Por isso levaram a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus, até a casa de Abinadab e lá consagraram o seu filho Eleazar para que se tornasse guardião daquela arca, para que os inimigos não a tomassem. É claro que essa arca ficando ali, ela trouxe uma força espiritual para a vida, para a vida deles, uma força espiritual para a vida deles. Eu fico pensando, quantas pessoas que precisam do socorro de Deus tratam as coisas sagradas de forma desrespeitosa, tratam as coisas sagradas de forma irreverente. É como se elas não considerassem nada daquilo. Mas eu tenho certeza que isso não é o seu caso.
A Bíblia diz que foram até o profeta Samuel e diante do profeta Samuel, toda a casa de Israel se reuniu e o profeta disse: se é de todo o coração, que voltais para o Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos inimigos, que no caso eram os filisteus. A Bíblia diz que o povo tirou do meio deles todos os deuses estranhos, os bailins, os astarotes, e serviram só ao Senhor. É muito comovente a forma como o povo agiu diante das palavras de Samuel. A gente percebe que muitas pessoas nos dias atuais, elas querem o socorro de Deus, mas elas não querem abrir mão dos deuses, dos outros deuses que elas servem. No caso do passado, eram aquelas imagens, aqueles deuses, né, de pedra, de gesso, de madeira. Mas nos dias atuais as coisas são muito mais complexas, são muito mais acentuadas. Por exemplo, o fato de desobedecerem a Deus, o fato de pessoas que não abrem mão de uma vida desregrada, não abrem mão de uma vida onde elas vivem na imundície, na vida errada. Elas não abrem mão dos seus pecados pessoais, dos seus pecados de estimação, digamos assim. Tem pessoas que elas querem o socorro de Deus, desde que isso não influencie, desde que isso não a impeça de cometer os seus pecados habituais, como a prostituição, o adultério, a mentira, a hipocrisia. Tem pessoas que os seus ídolos hoje não são mais ídolos de pau, pedra, metal, gesso, madeira, mas são os seus pecados de estimação que elas não largam, não abrem mão por nada nesse mundo. Elas querem o socorro de Deus, mas elas não querem largar o vício da bebida. Elas querem o socorro de Deus, mas elas não querem largar o vício do cigarro, o vício das drogas. Elas querem o socorro de Deus, mas elas não querem abrir mão do seu adultério, da sua prostituição. Elas querem o socorro de Deus, mas elas não querem abrir mão de uma vida onde elas seguiam pelo seu coração e não pela palavra de Deus. É forte isso, essa palavra ela é tão forte para aqueles que não são da igreja, como para você que é da igreja também. Se você quer o socorro de Deus, você precisa estar disposto a abrir mão de tudo aquilo que te distancia do teu Criador, te distancia do Deus Todo-Poderoso. Eu vou dar uma pausa hoje nessa mensagem. Amanhã eu quero continuar falando sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Quero até que você convide pessoas para ouvir essa mensagem. Pessoas que você sabe que se elas abrirem mão do seu pecado de estimação, dos seus erros habituais, elas vão sim obter o socorro do Todo-Poderoso. Tá certo? Vamos nesse momento preparar o nosso coração. Prepara o copo com água. É momento de oração. É momento de falarmos com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos falando acerca do socorro do Senhor, que tem que ser para hoje, que não pode ser para amanhã, para depois da manhã, para a semana que vem, que tem que ser para hoje. Mas, Senhor, quantas pessoas
realmente estão dispostas a receberem o socorro do Senhor, a abrirem mão dos seus pecados de estimação, a abrirem mão dos seus erros habituais, a ter uma vida de consagração, de devoção a Deus? Quantas pessoas estão dispostas mesmo a abrirem mão dos seus erros e serem sinceras quando se voltam ao Todo-Poderoso? De fato, meu Pai, a Bíblia fala que quando aquele povo passou a agir de forma reverente e não irreverente, devotada e não, meu Deus, falsa, sincera e não com hipocrisia, o Senhor trouxe o socorro sobre a vida deles. Então, meu Pai, que o Senhor traga o socorro do Senhor sobre a vida dessa pessoa que ora conosco. Eu não sei se o socorro é na área financeira, eu não sei se o socorro é na área sentimental, familiar, física, emocional, mas eu quero que o Senhor traga o socorro. Estende a tua mão e abençoa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Beba dessa água agora. Amanhã nós estaremos de volta com essa mensagem, dando continuidade a esse mesmo ponto que paramos hoje. Um forte abraço.